aula número 2 aí da disciplina de gestão de projetos públicos, e nessa parte aqui da aula eu vou falar um pouco sobre gerenciamento da qualidade. Na parte anterior da aula eu falei sobre gerenciamento de custo, e agora a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento de qualidade. A gente primeiro vai ter que entender o seguinte: o que é essa qualidade? Qualidade é você ter padrões estipulados e você alcançar esses padrões, nada mais do que isso. Não tem a ver com o que é, então, nesse sentido, alta e baixa qualidade. Alta qualidade é quando você não só atinge os padrões, como supera positivamente, e baixa qualidade é quando você não chega nesses padrões, você fica lá para baixo. Então, assim, esse conceito, né, muitas vezes a gente pensa, esse aqui é melhor que esse, né, mas como que você diz o que é melhor do que uma coisa? Sempre baseado no padrão. Então, nós temos que identificar ou pensar quais são os padrões que são utilizados para avaliar os projetos públicos. E aí, vamos começar a pensar um pouco de onde surgem essas informações, né? Então, a qualidade dos projetos públicos é avaliada de várias formas aí. E o que a gente precisa considerar isso? Quais são os fatores que influenciam nessa análise? Então, a gente vai ter as agências regulatórias, que estabelecem padrões que devem ser cumpridos. Nós temos regras de forma geral, que nem sempre vêm das agências regulatórias, mas vêm até através da legislação. Nós temos padrões que devem ser atingidos, que muitas vezes nem são padrões nacionais. Tem coisas que a gente precisa obedecer, né, seguir orientações globais internacionais. E, além disso, cada um dos órgãos públicos tem as suas próprias diretrizes, ou seja, tem as suas especificidades que têm que ser cumpridas. Então, veja que não falta padrão para a gente ter e para a gente seguir no projeto. Né? O que muitas vezes acontece é fugir desses padrões, mas por falta de padrão é que não é. Né? Então, a gente vai entender o seguinte, que um projeto público de qualidade é um projeto que segue rigorosamente a lei, as regulações e as políticas públicas. É isso que diz para a gente que os projetos eles são bons ou são ruins. Né? E aí, se a gente for entender dessa forma, que um projeto de qualidade é aquele que segue a lei, a regulação e a política pública, a gente, um raciocínio assim, quase que lógico, seria que, diante desse contexto, os projetos, independente das mudanças de governo, eles devem ter continuidade. Né? Por quê? Porque lei, regulação e política pública não é de governo, é de Estado. Então, nesse sentido, os projetos eles deveriam seguir os padrões e eles deveriam seguir esse padrão de forma sustentada ou sustentável, né? E até porque, o que acontece? Cada vez que você muda alguma coisa no projeto, você vai mudar necessariamente alguma coisa no padrão de qualidade dele também, tá? Não tem como continuar igual. E cada mudança no projeto, imagina que você está mudando a estrutura inteira do negócio. Então, não dá para você mudar, por exemplo, olha, eu não vou usar esse tal material aqui mais para fazer esse serviço, quero usar aquele outro. Aquele outro que você quer usar, ele vai ter impacto no prazo, ele vai ter impacto no custo, vai ter impacto nos riscos, vai ter impacto na qualidade, nos recursos humanos, onde você imaginar, ele vai ter impacto. Então, ele vai mudar completamente o gerenciamento de projetos das outras atividades. Então, por isso que a gente se preocupa bastante com essa questão do planejamento, né? A gente entende e respeita aí as pessoas que preferem aí usar outras formas de planejar, que acreditam, por exemplo, né, na existência, inclusive mais frequente, tá? De estratégias emergentes do que de estratégias deliberadas, eu acho que é um posicionamento, tá? Mas planejar é essencial para a gente tentar minimizar as mudanças no projeto e, consequentemente, as mudanças na qualidade, tá? Então, assim, pensando ainda em termos de qualidade, o projeto ele precisa seguir aquilo que está na lei, na regulação e na política pública, e ele também precisa atingir o cronograma que foi proposto e o custo que foi proposto. Se ele não atinge cronograma e custo, alguma coisa deu errado no seu planejamento. Você planejou errado, né? Ou você planejou dias a mais,
e não precisava, ou você planejou dia menos e precisava de mais tempo, ou você planejou usar um recurso X e precisava de mais, ou precisava de menos. Alguma falha de planejamento aconteceu, né? E existem várias ferramentas que a gente utiliza para tentar fazer com que a experiência da qualidade ela aconteça de melhor forma nos projetos. Essas ferramentas são análise de custo-benefício, o próprio benchmarking, né? Você olhar, observar as melhores práticas que existem no caso de projetos públicos, de outros órgãos, de outros países também, por que não, né? A questão da experimentação, que é você testar mesmo, de fato, as questões e usar esses testes para subsidiar o seu planejamento de projeto, e o próprio custo da qualidade, que é quanto custa cada vez que você vai lá e tem um padrão de projeto que não é atingido. Então, quando a gente fala de gerenciamento da qualidade em projetos públicos, a gente está falando de 3 momentos distintos. A gente está falando de planejamento da qualidade, que é você identificar os padrões que precisam ser atendidos e como você vai atender. A garantia da qualidade, que é esse processo todo de você fazer o acompanhamento, né, das atividades que estão sendo realizadas, utilizando expedientes como auditorias, por exemplo, e o controle da qualidade, que é o estabelecimento de indicadores de desempenho para cada uma das atividades que você vai realizando no projeto e você ir monitorando o cumprimento desses indicadores, tá certo? E aí, vamos trazer mais um exemplo aí para a gente ilustrar essa coisa dos projetos públicos, que não está ligado necessariamente também, né, ao gerenciamento da qualidade, mas que trata um pouco dessa relação aí de mudanças, né, que a gente pode ter dentro dos projetos. Então, o exemplo que eu trago aqui é o exemplo do Mais Médicos, né? Mais Médicos, ele foi um programa, né, que foi, na verdade, instituído por uma lei aqui no Brasil. Então, ele deixou de ser aí digamos assim, uma política de governo para ele ser uma política de Estado, né? Ele foi instituído pela essa lei 12.871, tá? E ele integra o que o Ministério da Saúde chama de estratégia de saúde para a família, tá certo? No momento em que o Mais Médicos ele foi idealizado, a ideia era você chegar, no ano de 2016, a ter 2,7 médicos a cada 1.000 habitantes aqui no Brasil. O projeto começou em 2013. 2013, salvo engano, era 1,8 médico por 1.000 habitantes, né? Se é que é possível, né? 1,8 médicos, 2,7 médicos, é uma conta meio doida da gente imaginar, né? Mas assim, vamos arredondar, vai. A gente tinha 2 médicos por 1.000 em 2013 e a ideia é chegar a 3 médicos por 1.000 em 2026, né? E aí, o que estava previsto nesse projeto, né? Na verdade, o que é que está previsto para esse projeto? E que algumas partes já foram executadas, né? Não só o recrutamento de médicos, que é uma coisa que a gente ouviu falar bastante, né? Mas além do recrutamento de médicos, que são médicos, inclusive, de outras nacionalidades, né? Médicos estrangeiros, também estava previsto nesse projeto toda uma série de ações para a formação de médicos no Brasil. Então, assim, você aumentar o número de médicos formados aqui no Brasil, tá? E você também atuar junto à melhoria das unidades básicas de saúde. Então, o programa Mais Médicos, ele tem essas 3 fontes, né? Essas 3 frentes distintas, tá certo? E aí, o que a gente tem aqui nesses mapas, né? Eu trouxe aqui para você dar uma olhada, uma acompanhada comigo. Nesse mapa aqui da direita, a gente tem no estado do Mato Grosso do Sul a distribuição de ações relacionadas ao Mais Médicos na atualidade. Então, aqui, por exemplo, nessa aqui que está aqui no centro, vamos lá, que está aqui próximo de Campo Grande, a gente tem nessa região aqui 9 cidades que são beneficiadas com o programa Mais Médicos. Tá? Esse 9 significa isso. Se você aproximar a imagem, aí você vai enxergar quais são essas cidades. Então, a gente trazendo aqui um pouco para a região de Aquidauana, aproximando, o que a gente está enxergando aqui? Quais são os municípios que têm ações do Mais Médicos aqui? Nós temos o município de Dois Irmãos do Buriti, o município de Aquidauana, o município de Miranda, Bodoquena, Bonito e Nioaque. São os
6 municípios das nossas cercanias, das nossas proximidades, que são atendidos por esse programa do governo, que é o programa do Mais Médicos, né? Então, veja só, esse aí é um caso em que a gente tem vários dispositivos legais aí para serem estabelecidos. O próprio programa em si ele foi instituído, né? Na verdade, ele foi instituído por uma medida provisória que depois foi convertido em lei, né? Mas hoje, nessa situação, você tem dentro da legislação, você vai ter ali questões para serem cumpridas dentro do programa Mais Médicos, né? Então, toda vez que você faz algum tipo de alteração numa situação dessa, você está aí também tendo que rever os padrões. Então, você vai ter que olhar sempre ali para a legislação para verificar o que é possível ser feito, o que tem abertura, ou ainda o que é que precisa ser alterado para que os programas eles reflitam isso também de alguma forma, tá certo? Bom, vou dar uma paradinha. Parei em todos, vou parar nesse daqui também para eu falar do próximo, que é o gerenciamento de risco, tá certo? Então, não perca, né? Tem mais um vídeo. Mais um ou dois, eu acho, tá bom? Não perca, assista o restante. Tchau.